Fala aí, galera do Da Minha Força, vamos agora resolver uma bateria de exercícios voltados para a interpretação de gráfico, uma vez que interpretação de gráfico é muito importante para a sua prova do Enem, conforme a gente já falou aqui, já trouxemos essa notação e essa importância desse tópico, uma vez que notação de gráfico aparece em todas as disciplinas, tá bom? Não somente matemática. Essa primeira questão, todas as questões que nós vamos fazer aqui são questões do Enem, porém a gente não colocou data, nada disso, porque isso pouco importa. O que importa é você ver como é que a questão do Enem ela vem trabalhando ao longo dos anos e ver como que ela é interdisciplinar. Vamos lá. Considerando os conhecimentos sobre o espaço agrário brasileiro e os dados apresentados no gráfico, é correto afirmar que no período indicado. Olha só, pessoal, um detalhe desses gráficos que vem com várias notações é que eu sugiro, na verdade, você deve ler todos esses detalhes, tá? Por exemplo, aqui, ó, a área plantada, tá mostrando no gráfico da área plantada e da área de produções, milhões de toneladas. Além disso, esse gráfico apresenta aqui embaixo, talvez esteja difícil de você ler, mas deixa eu tentar aproximar da câmera, deixa eu ver se ajuda. Não vai ajudar porque nós vamos ter aí a relação de foco, mas nós podemos mandar para vocês essa questão, que diz assim, ó, da produção, tá vendo aqui, 2 asteriscos e um asteriscozinho, tá dizendo o seguinte, que produção de grãos aqui tem um asterisco, tá? Significa trigo, milho, arroz e algodão, e isso aqui, 2 asteriscos, porque previsão, tá? Ainda diz o seguinte, aqui diz assim, ó, há ainda 13 milhões de hectares utilizados por plantações das chamadas culturas permanentes, tá? Aí diz aqui qual é o censo, essa coisa toda. A questão, ele quer isso aqui, a questão quer que você saiba isso aqui. Ele quer saber qual é a interpretação desse gráfico quando a gente olha para cá. Então a gente vai ter que ler questão por questão e interpretá-la, tá bom? Vamos lá. A letra A diz que ocorreu um aumento da produtividade agrícola devido à significativa mecanização de algumas lavouras, como a de soja. Tá? Então, antes de a gente dizer se está certo ou errado, vamos ver as outras. Tá? Quando a gente olha para esse gráfico, o que a gente está percebendo aqui? Nós estamos percebendo que essa área aqui que está plantada em um preto mais escuro, significa que essa área ela não teve muita variação. Porém, a área de produção ela tem uma variação, por exemplo, aqui de 91 a 92, ela tem uma variação muito grande. Depois ela começa a crescer, em 96 ela cai um pouquinho, depois ela volta a crescer até 2002. Vamos ver o que diz a letra B. Verificou-se um incremento na produção de grãos proporcionalmente à incorporação de novas terras produtivas. Olha, aqui, se você parar para ver, diz área plantada em milhões de hectares, certo? A área plantada em milhões de hectares está em 36, chega a 37. O erro da letra B diz que existem incremento na produção de grãos proporcional à incorporação de novas terras produtivas. Não tem nada proporcional, não existe nem novas terras produtivas. Quando a gente olha o gráfico aqui, você vê que não varia muito, não existe um crescimento. Então a gente já sabe que a letra B está errada. Vamos para a letra C. Registrou-se elevada produção de grãos em virtude do uso intensivo de mão de obra pelas empresas rurais. Observe, mão de obra significa que você gerou muito emprego naquela região. E nesse gráfico não tem nada que fala de mão de obra, não tem nada que fala de crescimento, de contratação de pessoas. Mão de obra significa mais pessoas trabalhando. E não teve isso, não apresenta isso no gráfico. Então a gente já sabe que essa segunda questão também não pode ser. Letra D diz que houve um salto na produção de grãos a partir de 91 em decorrência do total de exportações feitas por pequenos agricultores. Bom, até certa parte essa questão está certa, porque quando a gente chega em 91, você observa aqui um crescimento, beleza? Um crescimento em 91, só que o grande detalhe é que ele diz total de exportações feito por pequenos agricultores. Por mais que seja importante pequenos agricultores, aqui no gráfico não nos tem nenhuma relação de pequenos agricultores. Então a gente não pode afirmar que pequenos agricultores faz com que esse gráfico cresça
dessa forma tão rápida de 91 para 92. Então a letra D também não pode ser. E vamos para a letra E, que diz que constataram-se ganhos tanto na produção quanto na produtividade agrícola, resultando na efetiva reforma agrária executada. Bom, um grande interesse aqui é que nessa questão não se fala de reforma agrária. E um outro detalhe, quando a gente fala do aumento da capacidade de produzir, a gente está falando da produção e do crescimento de terras também. Então, quando fala em aumento da produção, tem que ter aumento de terra. E você vê que o aumento de terra não existe, ela está bem fragmentada, ela está bem constante, tá? Então, quando a gente vai olhar para a letra E também não é. Quando a gente vai olhar para a letra A, a gente vê o seguinte, que ele diz assim, ó, ocorreu um aumento da produtividade agrícola devido à significativa mecanização de algumas lavouras como a de soja. Bom, isso é bem possível, isso é bem coerente, uma vez que você vê que, por exemplo, o crescimento ao longo desses anos, e você vê crescente em soja, você não se fala de mão de obra. Então, se você não teve mão de obra, você continua com a mesma terra. E se essa terra cresceu, significa que você mecanizou. Então, a resposta dessa questão é a letra A. Beleza? Vamos fazer outra questão. Essa outra questão, vou ter que pegar um pedacinho que saiu nessa folha aqui, que diz assim, ó. Podemos estimar o consumo de energia elétrica em uma casa considerando as principais fontes de consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela baixa fossem utilizados diariamente da mesma forma. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho. Nós temos aqui o aparelho e temos o uso diário por dia, quanto que esse aparelho fica ligado, tá? Depois diz assim, ó, supondo que o mês tenha 30 dias, olha só, o mês tenha 30 dias, e que o custo do quilowatt-hora é de 40 centavos. O consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de... Vamos lá. A primeira conta que nós temos que fazer é essa conta aqui, porque olha só, ele faz uma relação de quilowatts-hora e ele quer fazer análise em 30 dias. Então o que nós temos que fazer? Temos que fazer o cálculo por dia, o quanto que consome por dia, depois multiplicar por 30 e depois multiplicar por 0,40. É somente uma multiplicação, porém isso aqui é interpretação de tabela. Então a gente vai fazer, olha, 1,5 vezes 8. Isso nos apresenta no consumo de dia o valor 12, né? Isso, o valor 12. 3,3 vezes 1 terço, 1,1. 0,2 vezes 10, 2. 0,35 vezes 10, 3,5. E 0,10 vezes 6 dá 0,6. Beleza? Então, olha só, vou colocar aqui embaixo quem nós temos. Nós temos esses caras aqui que foram calculados. São esses valores. 12 mais 1,1 mais 2 mais 3,5 mais 0,6. Tudo isso vezes quanto? 30, que é um mês, e vezes 0,4, que é 40 centavos. Então, se você fizer essa soma e essa multiplicação, você vai ver que esse valor dá próximo de R$230. Então, a resposta dessa questão é a letra E. Vamos para mais uma, galera. E agora a gente vai ver mais uma questão de interpretação de gráfico. Essa questão é muito legal e diz assim, ó, um estudo caracterizou 5 ambientes aquáticos, nomeados de A a E, em uma região, medindo parâmetros físicos químicos de cada um deles, incluindo o pH nos ambientes. O gráfico 1 representa os valores de pH dos 5 ambientes, utilizando o gráfico 2, que representa a distribuição estatística de espécies em diferentes faixas de pH, pode-se esperar um número de espécies no ambiente. Então isso aqui pode ser uma questão de biologia, pode ser uma questão de química. Eu não me preocupo com isso. A minha preocupação é interpretar esse gráfico. Então o gráfico tem isso aqui. Ele nos dá aí o ambiente e diz como é que está o pH naquele determinado ambiente. Então a gente tem aqui que em A nós temos o pH batendo em 10, nós temos em B o pH batendo em 5 ou próximo de 6, o ambiente C batendo em 6, o D próximo de 8 ou 7 e o E batendo aqui bem próximo de 5 também, certo? Então a gente tem que interpretar esse gráfico. O gráfico ele está querendo isso aqui, ó.
através do estudo, da análise desse gráfico e do outro gráfico, ele quer saber qual é o pH. Vamos lá. Pode esperar que o maior número de espécies no ambiente, ou seja, ele quer fazer uma relação do pH com o número de espécies no ambiente. O que a gente pode ver aqui? Nesse gráfico, a gente tem aqui o número de espécies no ambiente, tá vendo? E o pH ótimo de sobrevivência. O que tem o seu maior valor é o que está melhor. Nesse caso aqui, ó, está entre 7 e 8. Aqui, ó, entre 7 e 8. Esse aqui tem o maior número de espécies por pH, tá vendo aqui? pH. Então, quando a gente vai olhar lá para o pH, a gente quer ver agora na tabela do pH aquele que está entre 7 e 8. Observe aqui que o único que está entre 7 e 8 é o D. Tá vendo que questão fácil, direta? Não tem como errar. De posse disso, sabendo que com esse valor a gente está chegando em um bom número, a resposta para esse gráfico é a letra D de dado, onde o D aqui representa o pH entre 7 e 8, e quando a gente viu aqui, tem o maior número de espécies. Vamos para mais uma questão de biologia. Vou ter que mudar aqui a nossa folha porque o texto ficou bem grande. Diz assim, ó, quando um reservatório de água é agredido ambientalmente por poluição de origem doméstica ou industrial, uma rápida providência é fundamental para diminuir os danos ecológicos. Atenção! Uma rápida providência é fundamental para diminuir os danos ecológicos, tá? Tá aqui, uma rápida providência é fundamental para diminuir os danos ecológicos. Diz assim também, como o monitoramento constante dessas águas demanda aparelhos caros e testes demorados, cientistas têm se utilizado de biodetectores, como peixes que são colocados em gaiolas dentro da água, podendo ser observados periodicamente. Então, olha só, para testar a resistência de 3 espécies de peixes, cientistas separaram 2 grupos de cada espécie, cada um com 100 peixes, totalizando 6 grupos. Foi então adicionada a mesma quantidade de poluentes de origem doméstica e industrial em separado. Aí diz assim, ó, durante o período de 24 horas, o número de indivíduos passou a ser contado de hora em hora. Os resultados são apresentados abaixo. Então, olha aqui, essa questão é bem difícil porque ela te engana mesmo. Nós temos aqui espécie 1, espécie 2, espécie 3. Vimos que espécie 1, no tempo de 24 horas, ela decai a 0. Em algum momento ela morre. Espécie 2, ela tem um tempo de crescimento e de resistência maior. E a espécie 3, ela tem uma resistência muito maior. Então, olha só, com poluentes domésticos, com poluentes industriais, está mostrando esse gráfico. Atenção à questão, galera. Essas questões tem que ficar bem atento, porque elas gostam de nos confundir mesmo. Ela diz assim, olha só, período de 24 horas, o número de indivíduos passou a ser contado de hora em hora. Então, olha só, ele traz essas informações que às vezes a gente passa batido. Por isso tem que ficar bem atento a essas questões. Então, olha aqui, nós temos esses 3 gráficos, agora a gente vai lá para a solução e tem que entender o que ele quer. O que ele quer é o seguinte, ó, pelos resultados obtidos, a espécie peixe mais indicada para ser utilizada como detectora de poluição, a fim de que sejam tomadas providências imediatas, seria, olha aqui, a espécie 1, pois sendo menos resistente à poluição, morreria mais rapidamente após a contaminação? Bom, vamos ver a espécie 2, pois sendo mais resistente, haveria mais tempo para teste. A espécie 3, pois como apresentado resistências diferentes, a poluição doméstica e industrial propicia estudos posteriores. Bom, a espécie 3 tem até a ver o que ele quer, tem até a ver o que está dizendo no resultado, mas não é isso que ele quer. Ele quer de hora em hora e quer em 24 horas. Ou seja, essa espécie ela tem que estar morta, tem que estar acabada em 24 horas. As espécies 1 e 3, se a 3 não pode, a D já não pode ser e a E não pode ser. Então a gente ficou com a letra A e com a letra B, eis a questão. Vamos ver a espécie 2. A espécie 2, pois sendo mais resistente, haveria mais tempo para teste, tá bom?
A espécie 1, pois sendo menos resistente à poluição, morreria mais rapidamente após a contaminação. O que eles querem, e aí que está o grande barato, porque eles querem, olha só, uma rápida providência fundamental para diminuir. Uma rápida providência, eu não posso ter nenhuma espécie com resistência, eu tenho que ter uma espécie que ela seja sensível e ela morre. Se ela é sensível e ela morre, nós estamos falando da letra A. As 23 ex-alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma região comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição de mulheres de acordo com a quantidade de filhos é mostrada no gráfico abaixo. Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido uma filha ou filho é... Então, olha só, uma questão que está dizendo que as alunas se encontraram, e tem aqui o gráfico, nós temos ele que é a probabilidade, nós temos aqui o número de pessoas sem filhos, o número de pessoas com um filho, com 2 filhos e com 3 filhos. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa que a gente tem que encontrar, que valor é esse aqui, ó, desse cara? Porque o de todo mundo está bem determinado. Nós sabemos que são 23 pessoas, certo? Então vem aqui, ó. São assim. 23 vai ficar igual. Deixa eu trazer para cá. Quantos são sem filhos? 8. 8 mais. Um filho, tenho interesse em saber. Mais. 2 filhos, 6. Mais 3 filhos, 2 pessoas. Eu quero achar x. Efetuando essa operação, nós vamos ver que esse valor é 7. Então aqui o valor é 7. Já era esperado, tá? Mas eu quis fazer para mostrar para vocês, beleza? O segundo detalhe que nós temos que ter agora é o seguinte, pessoal. Aqui nós temos 7 pessoas com filho. Então temos 7 vezes 1. Nós temos aqui 6 pessoas com 2 filhos, então 12. Aqui nós temos 3 pessoas com 2 filhos, vai dar 6. Então isso aqui, 12 aqui é 2 filhos vezes 6. 6 pessoas, certo? E esse aqui são 3 vezes 2. Tranquilo? Olha só, se nós chegamos a isso aí, o que nós temos agora? Nós queremos um prêmio, foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido um filho único é... Então, ele quer o filho único. O filho único é esse cara aqui. São 7 pessoas com um filho único. Tranquilo? Só que isso aqui é a parte. Eu já falei para vocês e repito que a probabilidade de um evento é a parte pelo todo. Certo? A parte pelo todo. Então, a parte nós sabemos que é 7. E qual é o todo? O todo é justamente o valor, esses valores aqui, ó. 7 mais 12 mais 6. Esse valor aqui vai nos apresentar 7 com 12, 19, com 6, 25. Isso aqui é o todo, mulheres que têm 2, 3 filhos, tudo bem? Ou um filho. Então, a parte pelo todo vai ficar, a parte é 7, o todo é 25. E a resposta que nós temos é a letra E, 7 sobre 25. No gráfico abaixo, mostra-se como variou o valor do dólar em relação ao real entre o final de 2001 e o início de 2005. Por exemplo, em janeiro de 2002, um dólar valia cerca de 2,40. Durante esse período, a época em que o real esteve mais desvalorizado em relação ao dólar foi. Então estamos falando do quanto o dólar variou em relação ao real, ou seja, o quanto o real desvalorizou em relação ao dólar. Aqui está o quanto o real desvaloriza em relação ao dólar. Ele disse que em 2001, em janeiro de 2012, o dólar valia 2,40. Então a gente está aqui, ó, em janeiro de 2002, é aproximadamente aqui 2,40, esse é o ponto. Se ele quer saber, se ele está interessado em saber o quanto o dólar variou em relação ao real, ou seja, o quanto o real está desvalorizado ao dólar,
Eu estou querendo saber um máximo valor. Se eu quero achar o máximo valor, eu tenho que procurar aqui nessa região o máximo valor. Olhando para esse gráfico, o máximo valor encontra-se aqui. É um gráfico de interpretação. E que região é essa? Essa região está aqui, ó, próximo de 2003, certo? Então, durante esse período, a época em que o real esteve mais desvalorizado em relação ao dólar foi... Nós temos aqui, ó, início de 2013, final de 2004, 2005, não é a letra E, não é a letra D, final de 2002, início de 2013. Então a gente tem que olhar direitinho aqui, ó, porque aqui é janeiro de 2003, tá? Isso aqui é janeiro de 2003. E final de 2001 tá aqui. Resposta certa é a letra B, final de 2002. Beleza, pessoal? Então essas foram as questões de gráfico que a gente estudou para que você entenda interpretar um gráfico no Enem. Valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.